Olá, jovens! Bem, essa aula aqui a gente vai tratar sobre infinitos, mais especificamente limites infinitos e limites no infinito. Bem, vamos abordar aqui o que temos. Muito bem, vamos começar o seguinte. Eu vou definir para você o que exatamente é o infinito. Primeira coisa, infinito não é um número. Ele não é um valor exato. Infinito é uma abstração matemática para a gente querer dizer coisas muito grandes, tão grandes que você não consegue imaginar. Precisamente, se você imaginar qualquer número grande, sempre vai existir um número ainda maior que ele. E por aí vai. Esse é o conceito de infinito. Para qualquer número grande que você pensar, sempre vai existir um que é maior ainda que ele. E muito bem. E o que quer dizer quando o limite de uma função, quando x tende a a, ele vai para o infinito? Significa o seguinte. Significa que quando eu chegar próximo de a, o valor da minha função ele vai ficar absurdamente grande. Conforme eu vou chegando bem perto de a minha função ela só faz subir para mais infinito ou somente descer para menos infinito. Como eu tinha dito, infinito não é um número, porque ele não é um valor exato. E segundo, o limite não existe. Quando a gente diz que o limite vai para o infinito, o limite não existe. O que é que isso quer dizer? Eu dizer que o limite tende a infinito e dizer que ele propriamente não existe são coisas totalmente diferentes. Porque veja só, quando eu disser que o limite ele tende ao infinito, significa que ele tem um sentido de crescimento definido. Ou seja, caso eu tenha uma função que aqui no valor a ela cresça, vindo pela esquerda, e pela direita também cresça, o limite de fato é infinito, vai para o infinito, porque tem um sentido de crescimento definido. De fato, o limite não existe, porque não é um número, mas se tiver um sentido de crescimento definido, então o limite ele tende para aquele lugar, mesmo que seja lá no cafundó do Judas. E muito bem. Quando a gente fala isso, queremos dizer o seguinte. Quando x tende a a, f de x vai ficando absurdamente grande e infinita. Aqui são limites infinitos. Deixe-me ver aqui. E limites no infinito. É isso mesmo. Sim, eu tenho que vir para cá. Aqui acontece o seguinte. Minha função em a não tem um sentido de crescimento definido. O limite propriamente não existe. Tá? O limite de fato existir é a gente falar que ele é um número. Só que veja bem, infinito não é um número. Quando a gente fala que, se tratando de infinitos, o limite existe tendendo para o infinito, significa que o crescimento dele é definido em uma única direção. Veja esse caso aqui. Essa função, se eu vier pela esquerda, ela tende para crescer infinitamente positiva. Se eu tender pela direita, ela tende a crescer infinitamente negativa. Como os limites laterais aqui, esse aqui tende para mais infinito pela esquerda, menos infinito pela direita, significa que o limite propriamente não existe. Tá? Não tem sentido de crescimento definido quando há. Então, esse limite aqui, quando x tende a a, propriamente não existe. Porque eu vou para sentidos de crescimento diferentes. Se fosse o caso de vir assim, eu diria que sim. Ele não existe, mas ele tem um sentido de crescimento definido. É para onde? Para mais infinito. E muito bem. Aqui é um pouco depois que eu tenho que tratar. Sim, eu tenho que vir para cá também. Em se tratando daqui, isso mesmo. Quando eu falo limite infinito, aliás, eu tenho que primeiro abordar isso aqui para você entender, porque tem uma definição de limites infinitos e limites no infinito. Isso aqui são limites infinitos, ou seja, o valor tende para infinito. Quando eu falar limites no infinito, significa que x é quem tende para infinito. Ou seja, limite infinito é quando a imagem tender para infinito, e limite no infinito é quando eu encontrar um valor lá para baixo, lá nas abscissas. É isso aqui. Isso aqui é um limite no infinito. O que é que isso quer dizer?
Quando x for um valor muito grande, a minha função ela tende para um valor específico L. É como isso aqui. Se eu tiver uma curva que quando ela for lá progredindo para o infinito, ela se aproximar aqui de um certo valor L cada vez mais, a gente diz que é um limite no infinito. E conceitualmente a gente diz, quando x tender para o infinito, ficar absurdamente grande, f de x vem se aproximando cada vez mais do valor L. Muito bem. E a gente pode ter o seguinte. Nesses tipos de curvas aqui, se eu for lá para o infinito negativo ou lá para o infinito positivo, ele converge para o mesmo valor. É uma coisa interessante, porque isso aqui pode acontecer e o limite de fato não existir, ou isso aqui pode também acontecer, certo? E aqui existe também. Ou algum outro caso de acontecer isso aqui, ser dois valores distintos. Mas só de exemplo aqui, eles podem convergir. Tá? Os limites aqui eles podem ir para o mesmo lugar. Então, sendo aqui L e sendo aqui L, isso não significa que esses limites aqui são iguais, porque atente, esse aqui cresce para a direita, esse aqui cresce para a esquerda, são coisas totalmente distintas. Então, eu falar que isso aqui existe é uma coisa totalmente dependente dessa, somente a título de curiosidade. Esse aqui é um exemplo de limite no infinito, seja ele lá no infinito positivo, no infinito do sentido contrário, negativo. Muito bem, e agora eu tenho que tratar para você do limite infinito no infinito. O que é isso? É uma combinação dos dois. Quando eu chamar limite infinito, significa isso aqui. É que quando x tender a um valor específico e real a minha imagem ela vai tender aqui a infinito. Quando eu falar limite infinito no infinito, também é diferente isso aqui. De quando x tender a infinito, isso aqui vai para um valor L. O que é limite infinito no infinito? É isso aqui. Quando x for um valor muito grande, a minha função ela também é um valor muito grande. Uma função típica de fazer isso não é necessariamente essa aqui, no gráfico, mas a função é elevado a x. Quando x ficar muito grande, a função também fica muito grande. Isso seria limite infinito, ou seja, o limite ele vai para o infinito quando x também for para o infinito. É a combinação dos dois. E aqui é uma ocorrência interessante que está acontecendo, que eu vou explicar disso aqui. Mas antes de tratarmos de infinitos, eu quero apresentar para você assíntotas e retas assíntotas. Você já ouviu falar delas, principalmente aqui em geometria analítica, quando você estudava a hipérbole, que tem essa equação aqui. E o que é que acontece? O que é uma assíntota? Uma assíntota é uma reta que tende a uma curva que tende a uma reta. É uma curva que lá no infinito ela vai se modelando a ficar no formato de uma reta. Ela fica indistinguível de uma reta. Lá em geometria analítica você tinha um par de retas assíntotas para a hipérbole. Não é necessariamente essa representação, porque está meio feia e as retas estão meio erradas, mas você entendeu a ideia. Essa aqui era a equação das retas assíntotas da nossa hipérbole. Ora, como é que ela saía disso aqui? O que acontecia é que esse número 1 ele ficava tão insignificante em relação aos valores de x lá no infinito que a gente desprezava. E a gente obtinha aqui essa equação da reta assíntota para a nossa hipérbole. Então, quando a gente chegava lá no infinito, essa curva aqui da hipérbole tendia a essas duas retas. Ficava quase que sobreposta assim. Aqui seria um problema exercício e aqui seria abordando as retas assíntotas. Retas assíntotas, elas têm uma ocorrência interessante, que é assim. Toda vez que você observar a tendência de uma função que o limite dela vai para infinito em um ponto A, como o caso dessa aqui, a nossa reta assíntota é x igual a A, que é essa equação aqui. Quando a gente tem a ocorrência de que, quando x for para infinito, certo? Num gráfico de função aqui, e ela for para um valor definido, a gente diz que a nossa equação de reta assíntota é y igual a L. Então, o que está acontecendo? Normalmente, as retas assíntotas elas vão ter ocorrência aqui
em denominadores. Quando você identificar aqui alguns denominadores, normalmente você vai encontrar retas assíntotas, que vai ser a tendência delas convergirem para valores aqui na horizontal, ou elas irem direto para o infinito, dispararem aqui na vertical. Aqui seria um exemplo, para a gente determinar as retas assíntotas verticais e as assíntotas horizontais. Bem, as verticais, a gente vai observar aqui, a nossa curva de função ela vai ficando plana à medida que ela vai avançando para o infinito. Então, uma das assíntotas horizontais que a gente vai ter aqui é quem? 2, porque a minha curva ela vai ficando plana lá no infinito. Então, aqui seria y igual a 2. E a outra está aqui, ó, 1, em y igual a 1. As verticais, elas têm a característica de que, quando eu converjo para um valor específico, o limite da minha função dispara ou para o infinito positivo ou para o infinito negativo, né, no sentido vertical. E minha assíntota vertical aqui, a única que tem aqui é a x igual a 3. Porque aqui, quando eu venho tendendo a 3, a minha função ela dispara para cima e para baixo. Certo? E muito bem, entendido isso, deixe-me ver o que é que temos aqui. Aqui são problemas que a gente vai tratar. Mas só reforçando aqui, a insurgência de assíntotas normalmente sempre vai acontecer aqui em denominadores. Seja quando a gente tender aqui para um valor específico A, seja quando a gente tender aqui para um valor específico lá no infinito, caso converja. O que aconteceria aqui seria que essa fração aqui, ela zeraria, né? Ela tenderia ao valor zero e ficaria só como imagem aqui da tendência do limite, o L. E aqui o que aconteceria? Quando x tendesse a A, esse denominador ficaria tão pequeno que o valor da fração, o resultado dela ia disparar, ou para infinito ou para menos infinito. Ia dar isso aqui. Muito bem, tratando aqui de limites no infinito, vamos para alguns exercícios. Vamos lá. Para a função f cujo gráfico é mostrado a seguir, determine o seguinte. Qual é o limite para quando x tender a menos 7? Aqui em menos 7, a gente observa o seguinte. Se eu vier caminhando aqui pela direita, eu vou indo para o fundo do poço. Se eu caminhar aqui pela esquerda, eu também vou para o fundo do poço, ou seja, eu vou lá para baixo. Então, esse limite aqui, ele vai tendendo a menos infinito. Não é que é igual necessariamente, mas a gente lê como tendendo a menos infinito. Quando a gente falar que x vai tendendo a menos 3, quando eu venho subindo aqui, eu vou lá para cima. Quando eu venho por aqui, eu também vou lá para cima. Então, necessariamente, o limite infinito não existe, porque não é um número. Mas ele está com um sentido de crescimento definido. Isso aqui é o infinito positivo. Quando ele tender para zero, eu venho por aqui, eu vou lá para cima. Por aqui eu também vou lá para cima. Sentido de crescimento definido, o limite, ele tende para infinito. É definido. E agora? Quando x tende a 6 pela esquerda, quando eu chegar pela esquerda aqui, eu vou indo lá para o buraco. Aqui, vindo pela esquerda em 6, o resultado é menos infinito. Quando eu chegar em 6 pela direita, eu vou disparando para cima. Aqui vai para mais infinito. E se eu perguntar para você, finalmente, qual é o limite quando x tende a 6 exatamente, na minha função f de x, a resposta aqui não existe. Porque não tem um sentido de crescimento definido. Porque quando eu venho pela esquerda, eu vou para baixo. Quando eu venho pela direita, eu vou para cima. O limite não existe. Porque não tem sentido de crescimento definido. Eu sei que infinito não é um número e a gente diz que o limite não é definido. Porque não é um valor exato e preciso. Mas, eu preciso mais do que isso. Preciso que o sentido de crescimento me leve para um único lugar. Ou só para cima, ou só para baixo. Indo pelas duas direções. E, finalmente, as equações das retas assíntotas verticais. Eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Toda vez que o limite da minha função ele disparar para o infinito ou menos infinito, eu sei que onde x tendeu é sua reta assíntota vertical. Então, essa primeira aqui é x igual a menos 7.
Essa aqui é x igual a menos 3. Essa aqui é x igual a 0. E essa aqui é x igual a 6. Acabou essa conversa. Se fosse horizontal, seria a reta y. Seria quando eu calcular o limite, quando x for lá para o infinito, der um valor numérico, eu faria y igual a esse valor numérico, que é minha assíntota horizontal. E agora, uns problemas mais conceituais para a gente entender o conceito de limite no infinito. Vamos lá. O que é que acontece com essa função quando eu chegar com x tendendo a menos 3 pela direita? Lembre-se que pela direita eu tenho valores maiores que 3, mas não exatamente igual a 3. Significa que eu poderia ter 3,1, 3,01. Não é 3, mas é muito próximo. E vai se somar, ou melhor, a menos 3, perdão. Vindo a menos 3 pela direita, eu tenho valores maiores que menos 3. Seria menos 2,9, menos 2,99, muito perto de menos 3. Quando eu for adicionando esses valores com 3, eu vou ficando com valores cada vez menores e positivos. Já que eu estou vindo aqui com valores maiores que menos 3. E o que acontece? Independente aqui do denominador, nesse caso, eu teria o seguinte. Aqui eu chegaria muito perto de menos 3, tendendo aqui, somado a 2. E aqui eu ficaria com um número muito pequeno e positivo, já que eu quero valores maiores que menos 3. Então eu digo que isso aqui tende a 0 pela direita. Eu venho com valores muito pequenos e próximos de 0, porém positivos. Isso aqui me daria menos 1 no topo. E como eu venho chegando muito próximo de 0, esse denominador vai ficando muito pequeno. Significa que com um denominador muito pequeno, o valor da minha fração ela vai disparar. E por conta do sinal, ele vai disparar para baixo. Então, isso aqui vai tendendo para menos infinito. Porque se eu venho com valores positivos e muito pequenos, mas tem um sinal negativo no topo, eu vou ir para menos infinito lá para baixo, para o buraco. Vamos lá. E aqui? Quando x tender a 1, ele ser muito perto de 1. Isso aqui vai virar o seguinte. Vai ficar 2 menos 1, já que é definido aqui. E eu vou ter aqui valores muito próximos de 1, mas não vai ser 1. Eu posso ter 1,1, 1,01, 1,0001, não importa. Não é 1, mas é muito perto. Quando isso aqui acontecer e eu subtrair de 1, vai ficar valores muito pequenos. Quando eu pego um número pequeno, por exemplo, 1 sobre 100, e elevo ao quadrado, como aqui, ele vai ficar menor ainda. Ou seja, essa função ela vai ter esse comportamento, vai tender a 0. Essa tendência independe se é pela direita ou pela esquerda, já que estou elevando ao quadrado. Vai ficar positivo de todo jeito. Então, aqui no tubo vai ficar 1 e aqui vai ficar um número muito pequeno. Quando um número é muito pequeno no denominador, o valor da fração dispara. Isso aqui vai para infinito, vai lá para o topo. E agora, analogamente, discutindo essa aqui que a gente fez, o que acontece quando eu vier perto de 3, de menos 3, só que pela esquerda? São valores menores que menos 3. Vai ser menos 3,1, menos 3,01. São menores que menos 3, mas não são menos 3. Quando isso acontecer, ocorre algo interessante. Eu vou ter aqui menos 3 mais 2, só que pelo denominador eu tenho que discutir o seguinte. Vão ser números menores que menos 3 e pequenos. Quando eu fizer essa conta aqui com valores menores que menos 3 e pequenos, eu vou ter valores que vão tender a 0 pela esquerda. Ora, mas por que pela esquerda? Porque eu vou ter o seguinte, eu vou ter imagine, 3,01 mais 3. Esse resultado vira aqui menos 0,01. E isso aqui vai ficando em valor absoluto cada vez menor, porém negativo. Por isso vai tendendo a 0 pela esquerda. Então, o valor dessa fração, por se aproximar de 0, vai disparar. E pelo sinal vai ficar o seguinte. Aqui em cima vai ficar menos 1 por conta da subtração, só que aqui vai ficar um número muito pequeno e negativo.
E a gente já sabe, negativo com negativo vai ficar positivo. Ou seja, se eu vou ficar com um número pequeno no denominador de positivo, o valor da fração vai disparar para mais infinito. Ou seja, o limite aqui não vai existir, tem sentidos de crescimento diferentes. Pela minha direita eu vou ir pela minha esquerda eu vou ir pelo buraco, pela minha direita eu vou lá para cima. E observe, né, que bastou eu mudar o sentido que eu chegava perto do menos 3 que mudou a orientação do infinito. E esse aqui, vamos discutir. Eu quero me aproximar de 5 tendendo pela esquerda. Muito bem, se eu me aproximar de 5 pela esquerda, aqui em cima vai ficar um número bem perto de elevado a 5, que é uma constante, é um número. E o que acontece por aqui? Vamos discutir. O que é se aproximar de 5 pela esquerda? É eu vir com valores menores que 5, mas não 5. É eu chegar com 4,99, 4,999, cada vez mais perto de 5, mas nunca sendo 5. E o que é que vai acontecer? Quando eu fizer essa subtração aqui com valores menores que 5, mas não 5, eu vou ter aqui uma tendência a zero pela esquerda, porque vai ser negativo e vai ser ao cubo. Ora, quase a mesma coisa que a gente discutiu no outro lá. Se eu tenho um número que ele é pequeno e elevo ele ao quadrado, ao cubo, à quinta, ele fica cada vez menor. Então, se eu tenho aqui um número que ele está negativo, ele vai ficar cada vez menor e de sinal negativo. E atente ao expoente. Expoentes ímpares permanece o sinal de menos. Expoentes pares eliminam o sinal de menos. Então, o que é que vai acontecer? Isso aqui é uma constante, vai ficar parado. Tá? Ele vai ficar parado no lugar dele. Isso aqui vai tender a menos infinito. Ora, por quê? Porque aqui o sinal vai ser negativo. Eu vou estar produzindo números muito pequenos e de sinal negativo. Positivo com negativo na fração, vai prevalecer o sinal negativo, né? Sinais diferentes, menos. E pelo expoente cúbico, eu sei que menos com menos ele dá mais, só que tem mais uma vez menos, que vai dar menos, que vai prevalecer aqui o sentido negativo de crescimento dessa função. Muito bem, a gente discutiu aqui na forma analítica a questão de limites. Na próxima aula, a gente vai fazer alguns exercícios, né, propriamente aí com manipulações algébricas para a gente conseguir solucionar limites devidamente como a gente tem que fazer. Por enquanto, nesse começo, a única coisa que eu queria fazer era fazer você entender analiticamente que porra a gente está fazendo com limites. Por que a gente está pensando desse jeito? É por conta disso, a gente não pode pensar da maneira determinística algébrica, a gente tem que pensar e entender dessa forma, porque substituir direto sempre vai dar merda. Então a gente tem que pensar dessa forma aí que eu estou mostrando. Aqui é só o beabá para a gente entender como é que as funções se comportam quando ocorrem certas coisas. Próxima aula a gente vai resolver de forma algébrica e de forma interpretativa. A gente vai entender o passo a passo que a gente vai estar fazendo. Muito bem, terminando essa aula aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado para estudar. Se inscreva aí no canal, compartilhe os vídeos e dê like para ajudar aqui o nosso trabalho.